Falando sobre viajar para aprender a língua, muitos alunos aparecem nas escolas querendo fazer aulas especificamente para aprender a se virar quando for viajar, né? Especialmente em países que falam inglês. Isso é um problema. Em um mês. Daqui Em um 3 mês, meses. 6 semanas. Então, eles querem essa solução que acaba sendo um pouco frustrante pra gente tentar explicar pra eles que não é assim, né? Como que a gente explica pro aluno que não tem como eu explicar só uma frase pra você. Tem toda uma estrutura por trás dessa frase que se você aprender a falar essa frase perfeitamente, beleza, mas aí se te responderem, você não vai saber o que eles falaram, né? Então, assim, na sua experiência, a melhor forma, assim, de tentar introduzir essa questão de não, mas eu quero mesmo inglês para viajar, então como que a gente introduz isso em aulas e para que satisfaça a necessidade do aluno, mas que também ele entenda que inglês para viagem, de certa forma, não existe, sabe? Existe a resposta que o aluno quer ouvir e a resposta que é a verdade. E aí, claro que nós queremos que aquele aluno entenda a verdade, mas ele também precisa, eu quero que ele seja um nosso aluno, né? Claro, eu quero que ele venha estudar com a gente. Mas a verdade é o que eu sempre falo, nós damos aula de inglês para viagem todos os dias de aula. Todo dia que você tem aula, você está vendo inglês para viagem. Porque viajar não é mais o trem, não é mais o aeroporto, não é mais o avião, não é falar com o comissário de bordo. Viajar é tudo, pode acontecer um monte de coisas. Tem certos vocabulários que vão ser mais importantes mesmo, mas estes são vistos muito rapidamente e num nível muito básico. Só que se você não fala nada de inglês e quer ter um mês de aula, porque você vai viajar para fora, você vai ter que decorar. Aí é o mesmo que comprar um livrinho daqueles antigamente que tinha, né, no inglês para viagem, e ficar decorando aquilo ali. A gente tem aplicativos, né, tem o tradutor do Google que coloca. O ideal é que a pessoa esteja sempre fazendo aulas, que ela esteja em ritmo de aula, com antecedência suficiente, para que ela possa fazer essa viagem de forma confortável, que ela vai falar, que ela vai se sentir segura para falar. Esse é o ideal. Logicamente, a gente sabe que o ideal nem sempre acontece. Então, quando a pessoa vem querendo ser aluna da escola e pegar algumas aulas avulsas, a gente oferece. Não, vamos fazer aulas avulsas. Mas eu não minto. Essas aulas vão ser aulas que nós vamos mostrar para você o vocabulário, mas não significa que você vai aprender, sair daqui falando inglês, tudinho que você precisa aprender em um mês para poder falar. E eu acho que eles sabem disso. As pessoas não caem mais nesses contos de aprender inglês em um mês, aprender inglês em 3 meses. Não cai, né? Não sei se eles caem. Eu acho que já caíram muito. E já teve muita gente que já ganhou muito dinheiro em cima disso, né? Essa vontade que a pessoa tem de falar outra língua, de falar inglês. E eu acho que hoje isso não acontece mais. Até porque é muito ilógico. É a mesma coisa de falar, tem o corpo dos sonhos em 3 meses. Isso não acontece. Você pode fazer academia toda hora. E é um tipo de exercício. É um exercício mental, mas é um exercício. E é igual o corpo. É quando a pessoa fala assim, quanto tempo que eu vou falar inglês? Em quanto tempo? Essa é uma pergunta ótima. Em quanto tempo eu vou estar falando inglês? Depende de inúmeros fatores, né? Ou então, depende do seu esforço, depende da sua forma de estudar, depende da sua forma de adquirir a língua, depende da sua frequência, depende de várias coisas. Ou então elas perguntam assim, em quanto tempo eu vou formar? Essa palavra formar, ela não é legal. Nós vamos falar sobre ela depois, né? Mas em quanto tempo eu vou estar sabendo, eu posso parar? Quanto tempo demora o curso? Também é algo muito pessoal, porque depende de onde você quer chegar. E o que eu observo que acontece é assim, a pessoa quer falar intermediário. Quando ela chega no intermediário, ela fala, não, nossa, tá horrível meu inglês, quero continuar. Aí ela tá lá, de repente, quando ela vê, ela tá lá 5 anos falando inglês super fluente, pensando assim, não, eu quero mais. É viciante. É igual a academia. Eu não vou na academia, mas quem vai fala que é muito bom. Ouvi dizer que depois que você vai com muita frequência, é muito legal. E eles ainda dizem, e aí eu faço essa pergunta para as pessoas, né? Quando você tá lá no corpo perfeito, você fala, ai, graças a Deus, agora eu não preciso nunca mais pôr os pés. Formei na academia. E aí o inglês é a mesma coisa, você vai falar, formei no inglês. Aí você não vai ver nada. Primeiro que é impossível, porque você vai colocar um filme e ele tá em inglês. Não sei que você vá morar, né? Aí você continua vendo ele. É assim, aquele exercício, ele continua. Então, esse inglês para viagem, eu observo que está tendo uma mudança. Ou será que eu estou muito otimista?